Tem histórias que a gente nunca esquece por mais que o tempo passe. Algumas coisas ficam guardadas, pesando no peito, esperando o momento certo para serem ditas. O que aconteceu no vilarejo onde cresci é uma dessas memórias. No começo, parecia apenas a chegada de alguém novo. Um homem cheio de palavras bonitas e promessas. Mas nem tudo que brilha é ouro. E logo comecei a perceber que havia algo estranho no ar. Ainda hoje, me pergunto como ninguém enxergou o que estava por vir. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Boa noite, Dom. Meu nome é Gabriela, mas todos no vilarejo onde cresci me chamam de Gabi. Hoje tenho mais de 30 anos, mas as lembranças que vou contar datam de quando eu tinha apenas 16. Eram tempos simples, de um povoado esquecido entre as serras secas do sertão nordestino, um lugar onde a chuva era sempre uma bênção, e as estradas de terra pareciam um fio frágil, ligando-nos ao resto do mundo. Ninguém, nem mesmo os mais velhos, poderia imaginar que a chegada de um pregador itinerante, um homem que se autodenominava Elias, viria a mudar nossas vidas de forma tão profunda e dolorosa. Antes de Elias surgir na nossa comunidade, tínhamos um guia espiritual muito antigo, o irmão Jorge, um eremita que vivia recluso num pequeno casebre nos arredores. Ele fora seminarista na juventude, mas nunca chegou a ser ordenado padre. Ainda assim, a população o respeitava. Era ele quem nos dava conselhos religiosos, realizava pequenos ritos e nos ajudava a entender as passagens da Bíblia de forma simples. Irmão Jorge já estava debilitado, com a saúde frágil, mas mantinha o coração forte. Às vezes, sentava-se na porta de sua humilde casa, conversava com quem passasse e contava suas experiências de vida. Devemos ter fé, dizia ele sempre que alguém se queixava das dificuldades do sertão. E lembrar que Deus caminha até nos cantos mais secos deste mundo. No entanto, conforme os meses passavam, sua voz ia se apagando e seus conselhos tornaram-se cada vez mais breves. A comunidade sentia falta de um líder jovem, alguém que revitalizasse o ânimo do povo. Foi nesse contexto que Elias chegou. Ele apareceu num entardecer de calor sufocante, percorrendo a estrada de terra empoeirada, trazendo consigo poucas bagagens, um livro surrado que ele dizia ser a palavra viva e um canto baixinho nos lábios. Minha mãe foi a primeira a avistá-lo da janela. Imediatamente chamou meu pai. "Olhe, Bastião, quem é aquele homem? Será algum retirante?" Meu pai se aproximou da janela, franziu o senho e coçou a barba. "Vem de longe, com certeza. Parece andar sem rumo." Eu, curiosa, fui até o portão. Quando Elias se aproximou, viu-me ali parada. Ele abriu um sorriso que quase me cegou de tão branco e largo. Tinha uma postura confiante, os cabelos negros e compridos presos num rabo de cavalo. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas. "Boa tarde", saudou-me. "Poderia me indicar onde encontrar o irmão Jorge? Preciso trocar umas palavras com ele." Por um instante senti um calafrio que não entendi. Aquele homem tinha uma voz firme, quase hipnótica. Apontei o caminho e ele seguiu sem titubear. Elias não demorou a conquistar a simpatia do vilarejo. Inicialmente, as pessoas se aproximavam dele por curiosidade. Quem era aquele forasteiro com a Bíblia na mão e um jeito eloquente de falar? Ele fazia pregações improvisadas ao ar livre, sempre nas tardes de domingo, quando o sol já dava trégua. Falava sobre perseverança, fé e esperança. Parecia conhecer passagens bíblicas que nem o próprio irmão Jorge citava. Nesses sermões, misturava seu discurso com causos e parábolas, tornando-os agradáveis e fáceis de ouvir. O povo, cansado do silêncio de irmão Jorge, sentiu uma renovação de energia.
Em pouco tempo, Elias conseguiu autorização para celebrar encontros de oração na pequena capela improvisada, um barracão de taipa erguido pelos moradores. Era um lugar simples, mas para nós significava muito. Com o passar das semanas, a capela passou a encher cada vez mais. Quem antes só aparecia em datas especiais, passou a frequentar os sermões do novo pregador quase diariamente. Minha mãe, Dona Jacinta, devota fervorosa, não escondia a admiração. Esse Elias tem o dom da palavra, dizia à mesa do jantar. É como se ele enxergasse dentro da gente e soubesse exatamente o que precisamos ouvir. Meu pai, mais reservado, apenas concordava com um aceno de cabeça. Já a minha irmã mais nova, a Marta, vivia elogiando as histórias bonitas de Elias. Eu ouvia tudo em silêncio, intrigada com o magnetismo daquele homem. Ele era simpático, sem dúvida, e parecia genuinamente interessado nas dores e angústias de cada um. Ainda assim, algo em mim permanecia desconfiado, como se minha intuição me alertasse para não baixar completamente a guarda. Após algumas semanas, Elias anunciou que se hospedaria de forma fixa no povoado, alegando que Deus o havia guiado até nós. Ele disse que pretendia trazer a luz da verdadeira fé. Irmão Jorge, embora debilitado, aceitou ceder parte de seu terreno para que Elias construísse um pequeno quarto ao lado do casebre. Muita gente ajudou a erguer aquele quartinho, levando barro, madeira e qualquer material que tivesse à disposição. Eu mesma coloquei a mão na massa. Confesso que naquele início sentia certa admiração pela forma como Elias liderava, sempre com palavras de incentivo e gestos amigáveis. Mas não demorou para que algumas mudanças ocorressem. Elias passou a organizar encontros noturnos de oração, nos quais apenas os mais jovens podiam participar. Alegava que aqueles encontros eram voltados para aquele espírito jovem que ainda não foi contaminado pelas mazelas do mundo. A princípio, poucas pessoas estranharam. O próprio irmão Jorge, sem forças para discutir, aceitava a situação. No entanto, comecei a perceber que algumas amigas minhas pareciam diferentes após esses encontros noturnos. Rosa, por exemplo, antes uma moça alegre e falante, passou a ficar calada, com um olhar distante. Carla, que adorava dançar nas festas juninas, agora parecia ter uma nova obsessão. Vivia falando sobre a mensagem divina que Elias compartilhava. Quando perguntava o que era essa mensagem, ela dava respostas vagas ou simplesmente mudava de assunto. Não tardaram os rumores. Alguns diziam que Elias passava tempo em particular com as moças, sob o pretexto de purificá-las de pecados. Outros afirmavam que o pregador tinha um temperamento variado. Publicamente mostrava caridade e humildade, mas em reuniões privadas poderia ser duro, quase autoritário. Sem provas, tudo ficava no terreno das fofocas. Afinal, era difícil aceitar que aquele homem, que chegara tão bem intencionado, pudesse ter um lado obscuro. Minha mãe sempre rebatia qualquer crítica. Deixem de maldade. Elias é um homem de fé. Gente invejosa gosta de manchar a reputação dos outros. Eu apenas observava, sem coragem de confrontar minha mãe. Contudo, percebia que havia uma tensão crescente no ar. Em especial, intrigava-me o fascínio de Elias pela chamada Represa dos Riachos, uma área mais afastada, onde um conjunto de pequenos cursos d'água formava um reservatório natural. Não era propriamente um lago, mas, para nós, servia de fonte de água e de lugar de lazer ocasional. Elias falava pouco a respeito, mas sempre que podia, ia caminhar por lá. Dizia que a solidão daquele recanto lhe trazia visões e revelações. Certo dia, Elias chegou eufórico a um dos encontros. O ar estava abafado, anunciando um daqueles aguaceiros raros que o sertão recebe de vez em quando. Ele abriu a Bíblia que carregava, mas não leu nenhum trecho reconhecível. Em vez disso, falou de uma visão divina que tivera na represa. Disse que ouvira uma voz que vinha das águas, uma voz que ordenava a criação de um grupo de fiéis dedicados inteiramente ao serviço de Deus, um grupo que abandonaria os prazeres mundanos para se concentrar apenas na fé. Batizou essa iniciativa de Círculo de Luz. O efeito foi imediato. Em nossa capela improvisada, as pessoas se entreolhavam, mas, após a fala apaixonada de Elias, a maioria aceitou a ideia com entusiasmo.
Ele dizia que os membros do Círculo de Luz teriam a missão de purificar o sertão, espalhando a fé verdadeira por todos os lugares. Prometia milagres, curas e uma proximidade com o divino que poucos alcançariam. Bastava se entregar completamente. Minha irmã Marta foi uma das primeiras a se voluntariar. Eu achei estranho porque ela nunca fora tão empolgada com temas religiosos. Ainda assim, minha mãe ficou orgulhosa da decisão da filha. Em poucos dias, outras moças também aderiram. Passaram a se encontrar com Elias na represa, em horários cada vez mais aleatórios. Ora ao amanhecer, ora tarde da noite. Com o tempo, fui vendo minha irmã mudar diante dos meus olhos. Marta, que gostava de cantar e tocar violão, agora pouco falava. E quando falava, era para repetir frases que Elias tinha pregado. A alegria dela parecia sugada e seus olhos, antes brilhantes, tinham um quê de tristeza ou cansaço. Quando perguntei sobre isso, ela apenas disse: "Estou mais perto de Deus agora, Gabi. Você devia entender. Elias nos guia. Nem meu pai nem minha mãe viam problema. Na verdade, estavam satisfeitos em ver Marta envolvida em algo que julgavam tão puro. Eu, contudo, desconfiava. Algumas pessoas da comunidade também começaram a achar estranha aquela concentração de jovens na represa. O seu Benício, um senhor viúvo que pescava no local, contou que, algumas vezes, via Elias e as moças numa espécie de círculo à beira d'água, segurando velas acesas e murmurando palavras ininteligíveis. "Nunca vi nada assim", confessou ele ao meu pai. "É como se estivessem conversando com o vento ou com as próprias águas." Meu pai não quis se aprofundar no assunto. Tinha respeito por Elias, mas também não gostava de fofocas. Preferia acreditar que tudo não passava de práticas religiosas novas. Porém, para mim, aquelas palavras de seu Benício foram uma confirmação de que algo errado estava acontecendo. A comunidade, cada vez mais envolvida pelas ideias de Elias, aceitou ceder a ele uma pequena fazenda abandonada na região, pertencente a uma família que se mudara para a cidade grande. O lugar estava quase em ruínas, mas Elias anunciou que seria transformado num santuário, um centro de oração e retiro para os membros do Círculo de Luz. Convocou todo o povoado a ajudar na reforma, prometendo que a fazendinha se tornaria um lugar abençoado, capaz de trazer prosperidade a todos. A empolgação tomou conta. Mutirões foram organizados, crianças, adultos e idosos trabalhavam lado a lado para limpar a terra, plantar hortas e consertar paredes caídas. Elias, sempre no centro de tudo, orientava cada tarefa. Dava ordens precisas, mas sempre com um sorriso e palavras que faziam as pessoas sentirem-se valorizadas. Em algumas semanas, a fazendinha já estava em condições de abrigar os primeiros moradores fixos. Justamente as moças que faziam parte do Círculo de Luz. Minha mãe enxergou nisso uma oportunidade de Marta crescer na fé. Marta se mudou de Mala e Cuia para o santuário. A partir daí, quase não a víamos. Apenas raras vezes, quando ela voltava para buscar roupas ou utensílios, eu tentava conversar, mas ela se tornara ainda mais fechada. Parecia distante, como se vivesse num mundo à parte. Minha desconfiança só aumentava. Sentia-me impotente, pois ninguém me ouvia. Decidi, então, fazer algo por conta própria. Num final de tarde, me escondi atrás de um aglomerado de árvores próximo à represa. Esperei até que Elias e algumas de suas seguidoras chegassem. Quando apareceram, formaram um círculo na margem. Distinga o vulto de Marta entre elas, segurando uma vela. Elias começou a falar em voz baixa, mas o silêncio do sertão me permitiu escutar algumas palavras. Aquelas frases não pareciam trechos da Bíblia. Soavam como orações em outro idioma. De repente, o ar pareceu ficar mais denso, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Mas não havia nuvens no céu. Tentei me aproximar mais, sem fazer barulho, mas acabei pisando numa galhada seca. O som do estalo ecoou, e Elias parou de falar. Num segundo, todos olharam em minha direção. Me abaixei rapidamente, tremendo de medo. Fiquei ali, imóvel, até eles voltarem a murmurar. Quando finalmente saíram, corri até em casa, suando frio. Dormi mal naquela noite, revirando os pensamentos sobre o que tinha presenciado. Nas semanas seguintes, notei mudanças drásticas no comportamento de algumas famílias.
Várias outras moças decidiram morar na fazendinha, mas voltavam em estado lastimável. Olheiras profundas, semblante apático. Alguns boatos diziam que Elias impunha jejuns rigorosos, alegando que o sacrifício trazia purificação. Dona Maria das Dores, mãe de uma das seguidoras, chegou a confrontar Elias na saída de um dos encontros na capela, exigindo explicações para o estado debilitado da filha. Ele, no entanto, manteve a compostura. O caminho da fé é árduo e requer entrega. Respondeu, com voz suave. Sua filha está sendo preparada para algo maior. Confie. Para a maior parte dos presentes, aquela foi a resposta suficiente. Mas Dona Maria continuou desconfiada. Ela se tornou uma das primeiras pessoas a falar abertamente sobre a possibilidade de Elias estar abusando da boa vontade e da fé dos jovens. Ainda assim, poucos deram ouvidos. Muitos estavam encantados demais com as promessas do pregador. Irmão Jorge, outrora nosso eremita sábio, agora mal conseguia caminhar. Ainda assim, ele começou a demonstrar inquietação. Certa tarde, chamou-me em seu casebre. Gabi, sinto um grande mal pairando sobre o povoado. Sua voz saía fraca, mas decidida. Elias não é quem diz ser. Você precisa tomar cuidado, minha menina. Fiquei surpresa por ele ter escolhido logo a mim para falar daquilo. Por que eu? Perguntei. Porque vejo em você a coragem que me falta. Ele tossiu e continuou. Há algo na fé de Elias que não vem de Deus. E se continuar assim, todos sofreremos as consequências. Aquilo me arrepiou. Perguntei a ele o que poderíamos fazer, mas o eremita se limitou a dizer que já estava velho, sem forças para lutar. Me pediu apenas que eu protegesse a mim e aos que eu amava. Naquele mesmo dia, tentei contar à minha mãe sobre a conversa, mas ela não quis ouvir. Irmão Jorge está gagá, coitado. Não entende que Elias veio para nos abençoar. Poucos dias depois, a represa foi palco de mais um acontecimento estranho. Os peixes começaram a aparecer mortos nas margens, sem qualquer sinal visível de doença ou contaminação. Algumas pessoas atribuíram isso a secas ou a algum fenômeno natural. Elias, no entanto, fez uma declaração que deixou todos apreensivos. É um sinal. Estamos prestes a passar por um grande teste, afirmou ele durante um sermão. Somente os verdadeiros fiéis resistirão. Olhando para as pessoas ao meu redor, vi olhares de medo e, ao mesmo tempo, de devoção cega. Parecia que quanto mais estranho tudo ficava, mais as pessoas confiavam nele. Não sei se era desespero ou pura lavagem cerebral, mas o fato é que poucos ousavam duvidar. Enquanto isso, as moças que viviam na fazendinha do Círculo de Luz apresentavam um comportamento cada vez mais intrigante. Muitas estavam sempre sonolentas, algumas desmaiavam sem motivo aparente. A própria Marta, minha irmã, parou de vir em casa. Quando perguntei à minha mãe se não estava preocupada, ela respondeu que Elias sabe o que faz. Meu pai, também incomodado, dizia que não queria conflito. Ele respeitava a fé, mas sentia que algo ia mal. Mesmo assim, não levantava a voz. Parecia dividido entre o senso de proteção e o receio de enfrentar aquele homem tão influente. Foi então que Dona Maria das Dores e alguns outros começaram a pressionar a paróquia da cidade vizinha, pedindo que as autoridades eclesiásticas investigassem Elias. O assunto ganhou força, mas nesse meio tempo, um dos líderes comunitários, seu Moacir, morreu subitamente de uma doença que ninguém entendia. Ele havia sido um dos poucos a criticar Elias abertamente, o que só aumentou os burburinhos de que algo sombrio estava em ação. Meu desejo de descobrir a verdade foi maior do que o medo. Decidi seguir Elias novamente, numa noite enluarada em que o vento assobiava forte entre as árvores retorcidas do sertão. Ele e um pequeno grupo partiram da fazendinha em direção à represa. A essa altura, eu já sabia bem onde me esconder sem ser vista. Aproximei-me e, do meu esconderijo, pude testemunhar uma cena que me perturbou profundamente. Cerca de 7 moças, incluindo Marta, se puseram em círculo com as velas acesas. Elias ficou ao centro, erguendo os braços para o céu. Sussurrava palavras num idioma que eu não reconhecia. Não era latim, nem qualquer língua que já tivesse ouvido em missas ou cultos. As moças pareciam estar em transe. De repente, a água da represa começou a se agitar.
mesmo sem vento forte. Era como se algo borbulhasse do fundo. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Pude ver Marta com os olhos revirados, seu rosto contorcido numa expressão que misturava êxtase e dor. Tentei me controlar para não gritar. Engoli o pavor e continuei olhando. Então Elias aproximou as mãos da superfície da água e o barulho cessou. Por um instante, o ar pareceu mais leve, mas logo em seguida uma ventania sacudiu as árvores. As velas das moças se apagaram de súbito, deixando tudo na escuridão. Eu, num gesto de desespero, me afastei o mais rápido que pude. Talvez tenham percebido minha presença, pois ouvi passos apressados. Consegui chegar em casa com o coração aos saltos, quase sem fôlego. No dia seguinte não consegui me conter. Contei tudo ao meu pai, esperando que finalmente ele tomasse uma atitude. Ele me olhou com uma expressão atônita. Gabi, você tem certeza do que viu? Afirmei que sim, em prantos. Não queria inventar nada daquilo, só desejava que me ouvissem. Pela primeira vez, meu pai pareceu inclinar-se a agir. Saiu em busca de Dona Maria das Dores e outros que já estavam desconfiados para organizarem uma reunião e decidirem o que fazer. Mas Elias soube mover-se mais rápido. Antes que meu pai retornasse, Elias fez um discurso durante a missa do domingo. Disse que algumas pessoas estavam blasfemando contra a obra divina, que forças diabólicas tentavam corromper o círculo de luz. Alertou a todos que não acreditassem em mentiras e que se mantivessem firmes na fé. Eu, que estava presente, senti o peso daqueles olhos sobre mim. Elias percorreu o olhar pela pequena capela, como se procurasse o traidor. Foi insuportável a angústia que senti. Parecia que todos ao meu redor me vigiavam. Algumas semanas se passaram e finalmente 2 sacerdotes da diocese vizinha chegaram ao vilarejo, atendendo aos chamados de Dona Maria e alguns outros. Chamavam-se Padre André e Frei Damião. Ambos homens sérios, respeitosos, mas céticos em relação aos rumores. Disseram que iriam investigar e conversar com Elias. A comunidade se reuniu na capela para a recepção. Elias apareceu com seu carisma costumeiro, sorrindo, cumprimentando os recém-chegados. A princípio, tudo indicava que seria uma inspeção pacífica. Elias levou os 2 sacerdotes até a fazendinha, mostrou as dependências, os dormitórios. As moças, porém, pareciam assustadas e falavam pouco. Padre André notou o estado de algumas muito magras e questionou Elias sobre a alimentação. O pregador deu respostas evasivas, falando em sacrifícios e purificação. Quando chegaram à represa, Elias se negou a prosseguir, dizendo que aquele lugar era sagrado demais para olhos descrentes. Os sacerdotes estranharam, mas não forçaram a entrada naquele momento. Preferiram voltar outro dia, talvez com mais apoio. Ainda assim, a presença deles trouxe certa esperança para mim e para outros que temiam Elias. Na noite seguinte à visita dos sacerdotes, uma forte tempestade caiu sobre o vilarejo, algo raro na época do ano. Relâmpagos cortavam o céu e trovões faziam o chão tremer. Entre um trovão e outro, ouvi gritos vindos da rua. Quando saí de casa, vi Elias diante da porta da capela, berrando palavras desconexas. Parecia fora de si, como se estivesse tomado por um surto de raiva. Algumas moças do círculo de luz tentavam contê-lo, mas ele se libertava violentamente. Gritava: "Vocês não entendem o que está por vir. Só eu posso salvá-los." A cena era aterrorizante. Pouco depois, ele correu em direção ao matagal que levava à represa, sumindo na escuridão. As moças ficaram ali, em estado de choque, chorando e tremendo de frio, encharcadas pela chuva. No dia seguinte, Padre André e Frei Damião, acompanhados de moradores que já não confiavam em Elias, decidiram revistar a fazendinha de cima a baixo. Eu e meu pai fomos juntos. Logo nos deparamos com cadernos cheios de anotações estranhas, símbolos que pareciam rúnicos ou ocultistas, uma verdadeira coleção de gravuras perturbadoras. Homens e mulheres ajoelhados diante de uma criatura de aparência disforme. Em outra sala, encontramos um altar improvisado com velas pretas, oferendas de animais sacrificados e objetos pessoais das moças, lenços, pulseiras, presilhas de cabelo. O cheiro era nauseante e tive que cobrir o rosto. Marta não estava na fazendinha. Na verdade, poucas moças restavam ali.
A maioria parecia ter sumido junto com Elias naquela noite de tempestade. As que ficaram estavam desorientadas, algumas desmaiavam de fraqueza. Padre André rezava fervorosamente enquanto Frei Damião consolava as que choravam. Meu pai, pálido, segurou minha mão. Minha filha, temos que achar a Marta. Formamos 2 grupos de busca. Um seguiu para a represa, outro foi verificar a estrada que levava para fora do vilarejo. Eu fui com o grupo que foi à represa. O caminho estava lamacento por conta da chuva da noite anterior e cada passo parecia nos puxar para baixo. O clima estava pesado, o céu coberto por nuvens grossas. Chegando lá, avistamos um cenário de arrepiar. Havia velas espalhadas pela margem e vestígios de algum ritual recente. Marcas no chão, manchas escuras que poderiam ser sangue. Frei Damião fez o sinal da cruz murmurando uma oração, enquanto meu coração batia forte, temendo encontrar Marta em meio àquele horror. Para nosso alívio e ao mesmo tempo inquietação, nem sinal dela ou de Elias. A única coisa que vimos foi uma neblina rasteira sobre a água, algo incomum naquela hora do dia. E o silêncio era tão profundo que parecia que a natureza inteira segurava a respiração. As buscas prosseguiram por dias, sem sucesso. Nem Elias, nem as moças que sumiram foram encontrados. A história se espalhou, e alguns acreditavam que ele tivesse fugido para outro estado ou região. Outros juravam ter visto vultos caminhando ao redor da represa em noites sem lua. A diocese se mobilizou, divulgando notas de alerta sobre falsos profetas e enviando mais religiosos para atender a população. O vilarejo mergulhou numa tristeza sem fim. Muitas famílias foram embora, preferindo recomeçar em outro lugar. Eu me recusei a partir enquanto não tivesse notícias de Marta. Mas as semanas viraram meses, e nenhuma pista dela ou de Elias. Quando finalmente joguei a toalha, minha mãe estava doente de tanta preocupação e meu pai abatido como nunca vi. Tomamos a decisão de nos mudar para a cidade grande, em busca de tratamento médico para minha mãe e de uma nova vida, longe das sombras que Elias deixara para trás. Os anos se passaram e somente muito depois descobrimos, através de antigos moradores, que corpos foram encontrados numa caverna próxima à represa, já em avançado estado de decomposição, irreconhecíveis. Alguns diziam que eram de animais, mas outros, mais chocados, afirmavam que havia restos humanos misturados. A polícia local arquivou o caso por falta de provas concretas. Nunca tivemos uma confirmação oficial de que Marta poderia estar ali. Mesmo assim, até hoje pessoas relatam eventos estranhos no antigo vilarejo. Dizem que, em noites de chuva forte, é possível ouvir cânticos e lamúrias ecoando da represa. Outros contam que Elias teria sido visto em povoados distantes, sempre acompanhado por 2 ou 3 mulheres com olhares vazios, dando continuidade à sua seita. Verdade ou lenda, ninguém sabe ao certo. O que posso dizer é que a ferida aberta por aquele pregador nunca cicatrizou completamente na nossa família. Minha mãe faleceu alguns anos depois, sem jamais superar a perda da filha. Meu pai envelheceu antes do tempo, nutrindo uma culpa silenciosa por não ter defendido Marta com mais firmeza. E eu, mesmo seguindo adiante na vida, carrego as lembranças sombrias daqueles dias. Às vezes, ainda acordo suando frio, sonhando com a voz de Elias e as águas turvas da represa, como se elas ainda me chamassem. Tenha muito cuidado onde deposita sua fé. É o conselho que deixo. Há forças neste mundo que vestem a capa da religião ou da bondade, mas por trás só existe engano e escuridão. E quando essas forças encontram terreno fértil, nenhum lugar está a salvo, seja um grande centro urbano ou um pequeno vilarejo esquecido no sertão. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Quando meu marido e eu decidimos reformar a casa, não imaginávamos que mexer nas paredes antigas iria reabrir certas memórias que eu passara anos tentando esquecer.
Eu sempre fui uma pessoa muito prática, e embora goste de ouvir histórias de assombrações, nunca levei muito a sério o sobrenatural. Até hoje não sei se o que aconteceu foi apenas fruto do acaso ou de algo que está além do que posso explicar. Mas vou contar a história desde o início, da forma mais fiel possível, para que cada um tire suas próprias conclusões. A casa em que moramos foi construída há várias décadas. Nós a compramos quando nosso filho mais velho era ainda pequeno. Tínhamos planos de fazer pequenas melhorias na época, mas a rotina familiar acabou tomando todo o nosso tempo. Trabalho, escola das crianças, contas, e assim os anos foram passando. Só depois que meus filhos cresceram e foram para a faculdade, deixando a casa vazia e silenciosa, é que finalmente nos animamos a iniciar a reforma. Antes de chegar à parte do espelho, porém, preciso voltar alguns anos no tempo, quando meu filho mais velho tinha cerca de 8 anos. Foi nessa época que notei pela primeira vez que ele andava dormindo. Naquele período, eu acordava durante a noite para ver se as crianças estavam bem, fechava janelas, conferia portas. Sempre tive o sono leve, então qualquer barulhinho já me deixava alerta. Foi assim que topei com ele, certa madrugada, parado no corredor como se não soubesse onde estava. Tinha os olhos abertos, mas passava por mim sem me enxergar de verdade. No começo, não encarei aquilo como algo assustador. Sabia que sonambulismo infantil não era tão raro. Alguns amigos me contaram que seus filhos também tinham passado por fases assim. Entretanto, cada vez que eu o encontrava no corredor, sentia um certo desconforto. Ele ficava balançando suavemente, como quem tenta manter o equilíbrio em um barco. A cada passo que eu dava em sua direção, percebia que os olhos dele estavam focados em algo que eu não conseguia ver. Aquilo me arrepiava, embora eu tentasse manter a calma e conduzi-lo de volta para a cama. Meu marido, por outro lado, é um dorminhoco de primeira e quase nunca acordava com meus chamados. Na maioria das vezes, quando eu retornava ao quarto depois de guiar meu filho para a cama, meu marido continuava dormindo profundamente. Foi somente quando o sonambulismo se tornou mais evidente que ele próprio testemunhou alguns episódios. Lembro-me de uma noite em que meu marido se levantou para ir ao banheiro e deu de cara com o menino parado, sussurrando palavras ininteligíveis. Meu esposo voltou para o quarto pálido, sem saber o que fazer. Vendo a reação dele, percebi que por mais que tentássemos encarar aquilo como apenas uma fase, o incômodo era real. Tudo seguiu relativamente controlado por alguns meses, até que um incidente me deixou especialmente intrigada. Era tarde da noite. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho ritmado, muito suave. De início, pensei que fosse goteira, pois soava como água pingando em alguma superfície. Mas não estava chovendo, e conforme me mantinha imóvel na cama, percebi que aquele som permanecia com uma cadência muito certa, como se alguém batesse levemente em alguma coisa no mesmo intervalo de tempo. Olhei para o meu marido. Ele dormia feito pedra e, sinceramente, não quis acordá-lo. Naquele momento, eu não estava assustada, mas extremamente curiosa. Então me levantei devagar e segui o som até o corredor. Foi lá que encontrei meu filho mais velho, de frente para a parede, encostando a testa e os dedos no reboco num vai-vem suave. A cada pequeno impulso, um ruído seco ecoava. Não era forte o bastante para machucá-lo, mas o suficiente para me deixar desconfortável. Parecia um tipo de ritual mecânico, uma busca instintiva por algo. Tentei chamá-lo, só que ele não reagiu. A forma como ele se movia me deixou paralisada por alguns segundos. Finalmente tomei coragem, apoiei a mão em seu ombro e puxei-o levemente. Ele piscou, me olhou sem expressão e me deixou levá-lo de volta ao quarto como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, como de costume, não lembrava de nada. Aquilo se repetiu, embora com pouca frequência. Eu tinha uma teoria pessoal de que ele, por estar sonâmbulo, talvez sentisse a parede e tentasse empurrá-la, sem entender que não conseguiria passar por ali. Nunca tive certeza se isso fazia sentido. Ainda assim, tentei não alimentar pânico. A pediatra nos tranquilizou, dizendo que sonambulismo infantil pode ocorrer e, na maioria das vezes, a criança supera com o tempo. De fato, meu filho mais velho gradualmente parou de andar dormindo e essa história ficou relegada a uma lembrança estranha da sua infância.
O tempo passou e quando meu filho mais velho já estava entrando na adolescência, o sonambulismo dele praticamente sumiu. Foi um alívio, pois eu podia dormir sem ficar tão alerta. Porém, alguns anos mais tarde, o mesmo comportamento apareceu no meu filho mais novo. Ele também devia ter por volta de 9 anos quando comecei a notá-lo vagando pela casa de madrugada. O modo de andar dormindo era curiosamente parecido. Olhos abertos, mas desfocados, um suave balanço no corpo, a respiração lenta. Por já ter vivido isso antes, senti um calafrio. Era como se a cena se repetisse, quase idêntica. Procurei manter a mesma calma que tinha adotado com o filho mais velho. Levantava da cama, conduzia meu filho de volta, murmurando palavras tranquilizadoras. E assim como o irmão, ele não dava sinal de me ouvir. Eu não sabia o que pensar. Tentava me convencer de que sonambulismo poderia ser algo hereditário. Era bem provável que um comportamento visto em um filho acontecesse no outro. Mas ainda assim, tudo ocorria de modo assustadoramente igual. A parte que me abalou de verdade, porém, foi uma noite em que acordei novamente com o mesmo tipo de batida suave na parede. O coração disparou antes mesmo de eu abrir os olhos, pois reconheci aquele som monótono. Quando me levantei e olhei para o corredor, lá estava meu filho mais novo, de frente para a mesma parte da parede, encostando ritmicamente a testa. A cena era tão semelhante àquela que eu presenciara anos antes que, por um momento, senti que tinha voltado no tempo. Mesmo o jeito de mexer os dedos, quase acariciando a parede, era igual. Parei para pensar. Ele nunca viu o irmão fazer isso. As crises do mais velho tinham parado muito antes de o caçula ser grande o bastante para reparar em qualquer comportamento noturno. Então, como poderia imitar algo que sequer conhecia? Eu tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada me convencia. Vê-lo ali, repetindo o mesmo movimento, me causou uma sensação de déjà vu tão forte que precisei tomar fôlego antes de encostar no ombro dele. Só quando o sacudi suavemente é que ele parou e deixou que eu o guiasse de volta ao quarto. Assim como o irmão, não lembrava de absolutamente nada na manhã seguinte. Felizmente, depois de alguns meses, ele também parou de andar dormindo. A vida seguiu seu curso, e ao longo do tempo, esses episódios foram se tornando apenas histórias de família que vira e mexe, comentávamos sem dar muita importância. Até a reforma começar. Meus filhos se mudaram para outras cidades quando foram para a faculdade, e a casa ficou silenciosa. Eu e meu marido decidimos que aquela era a hora de reformar. Começamos com alterações simples: trocar pisos, pintar paredes, modernizar a cozinha e o banheiro. Pensamos em trocar portas, quem sabe derrubar uma ou outra parede para deixar o ambiente mais aberto. Nada muito radical, mas o suficiente para dar uma renovada. Certa manhã resolvemos retirar um papel de parede antigo que ocupava grande parte do corredor. Era uma estampa floral fora de moda, algo que herdamos do dono anterior e que, sinceramente, nunca combinou com a nossa decoração. Quando começamos a rasgar o papel, notamos que havia uma espécie de superfície brilhante por trás de um dos segmentos. Pensei que pudesse ser um pedaço de plástico ou metal que alguém tinha deixado ali por acaso. Porém, conforme íamos destacando o restante, ficou claro que se tratava de um espelho. Um espelho antigo, embutido na própria parede, sem moldura aparente. A superfície estava embaçada, com manchas escuras. Parecia bem velho, talvez algo original da construção, pois a casa já passara por diversas reformas ao longo das décadas. Eu me perguntei por que alguém cobriria um objeto como aquele com papel de parede, em vez de removê-lo. Assim que percebi que era mesmo um espelho, senti um arrepio percorrer minha coluna. Por um segundo, fiquei parada, sem conseguir me mover, olhando para o vidro manchado. Lembrei imediatamente dos meus filhos e de como batiam a cabeça exatamente naquela porção da parede. Foi como juntar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava incompleto. Meu marido também achou tudo muito estranho. Comentou que o espelho era grande o suficiente para ter sido aproveitado em algum lugar da casa. Então, por que teriam selado dessa forma? Não achamos bilhetes ou inscrições, nada que indicasse algo sobrenatural ou algum segredo macabro. Ainda assim, a simples coincidência de o espelho estar posicionado justamente onde meus filhos paravam, em transe, me incomodava.
Diante daquele objeto inesperado, cogitei por um momento deixar tudo como estava e apenas tapar o espelho de novo. Mas a curiosidade falou mais alto. Meu marido sugeriu retirar o espelho com cuidado, talvez tentar restaurá-lo ou pelo menos guardá-lo como uma relíquia peculiar. Porém, confesso que não quis manter aquilo em casa. Tinha uma sensação estranha, como se fosse algo que não nos pertencesse e que, de alguma forma, tivesse gerado aqueles episódios de sonambulismo. Acabamos removendo o espelho e descartando-o. Talvez tenhamos sido precipitados, mas a verdade é que não conseguimos enxergar uma boa razão para guardá-lo. Depois disso, tapamos o vão na parede e finalizamos o trabalho com massa corrida e tinta nova. Hoje, quando passo por aquele corredor, não sinto mais aquele arrepio, embora às vezes eu ainda relembre a expressão vazia dos meus filhos, noite após noite. Depois de tudo, fiquei tentando encontrar explicações racionais. Talvez fosse apenas coincidência. Meus filhos tiveram sonambulismo, comportamento que pode ser genético ou ser estimulado por ansiedade, falta de sono, diversos fatores. E por acaso paravam naquele ponto porque ali havia menos claridade ou algum fluxo de ar diferente. O espelho antigo, por sua vez, poderia ter sido coberto para evitar que quebrasse ou, quem sabe, porque o proprietário anterior achava que o corredor ficaria mais bonito com papel de parede. Ao mesmo tempo, não consigo apagar completamente a estranheza de ver que, em 2 momentos diferentes, cada filho se concentrou exatamente no espaço onde ficava o espelho escondido. Como se algo ali os atraísse durante o sono. Não digo que acredito em fantasmas ou em forças ocultas, mas confesso que aquilo me fez questionar coisas que antes eu ignorava. Hoje meus filhos já estão crescidos, saudáveis e consideram essas histórias de sonambulismo parte de um passado meio nebuloso. Eles dão risada quando eu conto o que descobrimos na reforma, mas não deixam de ficar pensativos. Nenhum deles se recorda de ter sentido nada de especial naquele ponto da casa. Para eles, tudo não passa de uma coincidência estranha, embora de vez em quando o mais velho admita sentir um leve arrepio ao lembrar de como acordava confuso no corredor. Ainda assim, não há mais batidas na parede nem passos vagando pela madrugada. A casa, agora reformada, está mais iluminada, mais moderna e, ao menos para mim, mais tranquila. Há noites em que me pego encarando o corredor, recordando o passado. E embora eu não tenha nenhuma resposta definitiva, ao menos posso dizer que aquela sensação de inquietude foi embora, junto com o espelho encoberto. Talvez nem tudo precise de explicação lógica. Ou talvez, simplesmente não tenhamos descoberto qual era a razão por trás de tudo. Seja como for, essa é minha história, e prefiro deixá-la assim, meio em aberto, para que cada um a interprete como quiser. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.